Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Thales Rogério, professor aqui do canal. Na aula de hoje nós vamos continuar o nosso curso básico em teologia. Nós estamos na disciplina de Introdução Bíblica. Nós finalizamos o primeiro vídeo falando sobre as versões da Bíblia e hoje nós daremos continuidade às versões da Bíblia na língua inglesa. Antes de começar, quero aqui pedir que você que ainda não é inscrito nesse canal, queira fazer parte também dessa família, dessa corrente, queira compartilhar também esse vídeo, deixar o seu like e interagir comigo através do seu comentário. Nós estamos debatendo temas relacionados à introdução da Bíblia, o conhecimento introdutório da Bíblia. Nós finalizamos falando sobre as versões que possuíam a Bíblia e nós vamos continuar falando da versão de João Wycliffe. Essa é uma versão aí datada do ano de 1383. João Wycliffe é considerado um dos homens mais eruditos de seu tempo, tem sido aí chamado de o primeiro protestante porque pregou por muitos anos proclamando as verdades bíblicas e protestando contra os erros da Igreja Católica, principalmente a venda de indulgências que predominava na Inglaterra. Poucos tinham acesso à Bíblia que estava no original latino e Wycliffe defendeu o direito de cada homem de ler a Bíblia, resolvendo assim dar aos ingleses uma versão com o seu próprio idioma. Ele foi muitas vezes preso e perseguido, porém, com a ajuda aí milagrosa, pela interferência do próprio Deus, conseguiu aí finalizar o seu trabalho e fez uma versão da Bíblia inteira para a língua inglesa, a partir da versão Vulgata. Naquele tempo, um escriba levava aí por volta de 10 meses para copiar a Bíblia e muitas das vezes o preço de um exemplar era elevadíssimo. Wycliffe, ele acaba morrendo em sua cama, apesar da ira e da fúria de seus inimigos romanos, através da sua perseguição romana. 40 anos depois aí da sua morte, por ordem do Papa, seu túmulo ele foi aberto, seu caixão, retirados seus ossos do caixão e queimados publicamente, as suas cinzas foram atiradas em um rio e, por sua vez, as cinzas de Wycliffe se tornou símbolo de sua doutrina e agora tem sido espalhada por todas as nações do mundo. A próxima versão é chamada a versão de William Tyndale. É uma versão datada do ano de 1537. Foi uma versão baseada pelos tempos modernos, principalmente com o avanço da imprensa, a invenção da imprensa por Gutenberg no ano de 1454. E houve aí o surgimento da imprensa, contribuiu para a propagação da palavra de Deus. A versão de William Tyndale se tornou aí como a primeira do Novo Testamento do grego original e foi impressa na Alemanha no ano de 1536. Ele completou a tradução do Pentateuco a partir do hebraico no ano de 1530 e foi conduzido pelos demais livros do Antigo Testamento. Antes de ser martirizado aí em 1536, ele deixou o seu amigo, que é chamado João Roger, incumbido de concluir a obra. A Bíblia inteira ela foi impressa em inglês no ano de 1537. Porém, a causa do ódio e a perseguição por causa do mero nome Tyndale, a Bíblia foi publicada com um outro nome, o nome de Tomás Mateus, sendo conhecida até os dias de hoje na Inglaterra como a Bíblia de Mateus. Tyndale, do qual o mundo aí não era considerado digno de ter conhecido este fantástico homem, não podia achar descanso em parte alguma na Inglaterra,
nativa. Ele deixou aí no ano de 1524 a Alemanha, em outras partes do continente europeu, desterrado por causa da sua fé, e esforçou para dar a Bíblia à população mais simples. Estudava e traduzia a Bíblia em segredo, buscava impressores evangélicos para imprimir o Novo Testamento, considerando-se que não menos de 18 mil exemplares foram aí contribuídos por este fantástico homem. Nós temos também a versão autorizada, a tradução dos idiomas originais, aí por volta de 47 eruditos ingleses, pela supervisão de Tiago I, no ano de 1611, é usada até os dias de hoje. Também aparece aí a versão revisada, é uma versão anterior, feita aí por dois comitês, um comitê na Inglaterra e outro nos Estados Unidos. O Novo Testamento foi publicado no ano de 1881 e o Antigo Testamento no ano de 1885. A versão revisada, normalizada, a versão de standard, traduzida aí do hebraico e grego à luz dos manuscritos mais recentes, no ano aí de 1952. Mas, e a Bíblia em português? A versão em português, as primeiras porções da Bíblia publicadas no idioma são datados de 1495, quando Dona Leonor, esposa do rei João II, mandou publicar em Lisboa uma tradução da vida de Cristo, na qual incluía o Evangelho segundo escreveu São Mateus, e em 1505, pela mesma a rainha, foram publicados os livros de Atos dos Apóstolos e as epístolas de Tiago, João e Judas. O primeiro Novo Testamento, traduzido por João Ferreira de Almeida, foi publicado no ano de 1681 em Amsterdã, na Holanda, e João Ferreira de Almeida traduziu quase todo o Antigo Testamento, isto é, os livros de Gênesis e Ezequiel 48, 21, sendo o restante da obra concluída por um grupo de missionários. O Antigo Testamento, a tradução Almeida, foi publicada no ano de 1753. Em 1778, foi impresso em 6 volumes o Novo Testamento, traduzido pelo padre Antônio Ferreira de Figueiredo, e no ano aí de 1783 a 1790 foi publicado o Antigo Testamento pelo mesmo tradutor em 17 volumes. Em 1819, na Inglaterra, foi publicado a Bíblia Brasileira sobre o controle da Sociedade Bíblica Americana e Britânica. Há ainda outras traduções menos conhecidas, porém sem a mesma aceitação pelo povo. As versões do padre Mato Soares, que é uma tradução Vulgata de 1592 em 4 volumes, também houve a sua publicação no ano de 1946. O Novo Testamento, no sistema Braille, para cegos, em 7 volumes grandes, uma obra recentemente publicada pela Sociedade Bíblica Americana, a primeira Bíblia que acabou se tornando impressa no Brasil, é da edição revista e corrigida da Bíblia Almeida, que foram publicadas pela imprensa bíblica brasileira no ano de 1952. Mas quando a gente tem o controle ali da Bíblia, fica mais fácil o seu entendimento, até porque nós lemos as entrelinhas do texto e quem dá a interpretação é o próprio Espírito Santo. Então a leitura sem a interferência do Espírito Santo, ela é totalmente incompleta. Você já está começando a estudar de forma errada. Mas para a gente ter um pouco mais ali de familiaridade com a Bíblia, como que ela foi dividida entre livros e capítulos? Em nossa Bíblia, nós temos aí 39 livros que compõem o Antigo Testamento e 27 livros que compõem o Novo Testamento, totalizando 66 livros. Esses livros, eles não estão em ordem cronológica e as escrituras originais hebraicas também não foram consideradas em ordem.
Os livros do Antigo Testamento foram arranjados pela primeira vez em uma ordem conhecida na versão Septuaginta, já falamos sobre ela no primeiro vídeo. Inclusive eu deixarei o link desse primeiro vídeo aqui na descrição desse vídeo para fazer com que vocês aí se interajam um pouco mais com o conteúdo. A ordem e os títulos dados de cada livro bíblico têm sido mantidos com poucas variações em praticamente todas as traduções e revisões modernas, principalmente aí na versão contemporânea. A divisão em capítulos da Bíblia, aí por volta de 1250, a Bíblia ela foi dividida em capítulos por um homem chamado Cardeal Hugo. Ele fez isso com o propósito de criar uma concordância latina. Essa divisão, embora muito conveniente para as referências, encontra-se muitas das vezes de ser bem ordenada. Todavia, tem sido seguida para cada tradução desde então, para dar aí uma base para outras versões bíblicas. E a divisão em versículos? A divisão da Bíblia em versículo não foi feita senão somente a partir de 300 anos depois da divisão em capítulos. No ano de 1560, um homem chamado Miles Coverdale produziu uma revisão da Bíblia que veio a ser chamada a Bíblia de Genebra. Os revisores haviam fugido para Genebra por causa da perseguição movida contra os protestantes pela rainha Maria Tudor. Essa foi a primeira Bíblia a trazer letras itálicas para indicar palavras mantidas no original, que também foi conhecido como a primeira Bíblia inteira dividida entre versículos e que não continha os livros apócrifos, desde a sua introdução na Septuaginta no 3º século a.C. A divisão de Bíblia em parágrafos foi datada aí do ano de 1885, se tornou uma revisão da versão autorizada na língua inglesa, que durou 15 anos e foi publicada em parágrafos, exceto os livros poéticos, o que foi de grande utilidade aí para quem já tinha uma familiaridade com o texto sagrado. Quase 100 homens, dos mais eruditos e variadas denominações da Inglaterra e dos Estados Unidos, estiveram empenhados para que a obra tomasse aí um novo formato. Mas, se a Bíblia ela não está em ordem cronológica, em ordem ali de fatos, inclusive eu comprei recentemente uma Bíblia em ordem cronológica para ter um contato com a obra. Como então que ordenou os livros que nós temos hoje? Eles tiveram que passar por um processo que nós chamamos de canonização, o cânon das Escrituras. O cânon é uma forma grega da palavra hebraica kone, que significa um método ou uma regra. É usado na igreja cristã com o sentido de ser a regra, um estatuto ou um regulamento acerca do que se crê, especialmente quando os livros são divinamente inspirados e aceitos pela igreja em todo o mundo. Então, para que houvesse uma divisão bíblica, teve que passar por todo um processo para que os livros fossem aceitos aí como livros inspirados pelo próprio Deus. Os judeus estavam acostumados a dividir o Antigo Testamento em algumas partes, a saber, essas partes são a lei, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, que também são chamados de livro Pentateuco. Pentateuco deriva-se da palavra pente, 5, e que são chamados também os livros de Moisés. Segundo a tradição judaica, esses livros são dados aí a Moisés. Gera até um pouco de discussão, porque no livro de Gênesis, Moisés não estava naquele tempo para saber, então, segundo obras da literatura teológica, percebe-se aí, nos leva a entender de que Moisés observou, pesquisou muito para escrever o livro de Gênesis, principalmente as histórias aí promovidas pelo seu sogro, Jétro, né, que o aconselhou, que passou para ele toda aquela tradução histórica.
né? E também a segunda discussão que gera é do livro de Deuteronômio, porque no livro de Deuteronômio Moisés narra a sua própria morte, então gera um pouco de discussão quanto a isso. Nós teremos aí outras oportunidades para descrever esse assunto, mas a tradução é dada ao próprio Moisés e a tradição judaica também dá esse parecer aí favorável a Moisés como sendo o autor do Pentateuco. Nós temos também os profetas, que são divididos entre profetas anteriores ou livros históricos e profetas posteriores ou livros chamados de proféticos. Esses profetas são divididos entre profetas maiores. Esses profetas maiores começam Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e Lamentações, embora Lamentações foi um livro escrito por Jeremias, mas entra como um dos 5 livros aí dado aos profetas, entra também na contagem. E os profetas menores, né? E baseado nisso, nós também temos os escritos ou os salmos, incluindo os livros poéticos, Salmos, Provérbios e Jó, os 5 rolos, que são os Cânticos de Salomão, o livro de Ruth, de Esté, Lamentações e Eclesiastes, e os outros livros, como o livro de Daniel, Esdras, Neemias e 1º e 2º Crônicas. A lei, ela inclui basicamente os livros de Moisés. São os livros ali, os 5 primeiros livros que começam a Bíblia. Os profetas incluem os 12 livros seguintes, comumente chamados de livros históricos, e os 17 livros que conhecemos como livros proféticos. Os Salmos abrange aí os 5 livros poéticos. Devemos observar que os 5 rolos eram ligados às 5 festas dos judeus, a saber, Cantares na Páscoa, Ruth no Pentecostes. Então, segundo a tradição aí judaica, na festa de Pentecostes eles levavam a Deus a sua oferenda, né? A primícia da oferenda, aquilo que tinha colhido, principalmente a primícia da colheita, e fazia-se menção do livro de Ruth. Eclesiastes era lido no tabernáculo, Esté no Purim e as Lamentações no aniversário da destruição de Jerusalém. Quando a gente começa a ter o contato com o processo de canonização da Bíblia, nós podemos citar algumas razões de haver um canon autoritativo do Novo Testamento. Quais razões são essas? Primeira, o desejo do cristão de ter um volume com o relato da vida e do ministério do próprio Cristo, do próprio Salvador. Segundo, a existência de livros que fossem escritos ainda no século depois de Cristo, ensinando doutrinas falsas. Então existiam livros ali que traziam doutrinas totalmente contraditórias àquilo que estava sendo ensinado no momento. E terceiro, a tradução dos livros em outros idiomas. Né, quão importante era que todos soubessem reconhecer os livros canônicos, a fim de excluir todos aqueles que não tinham passado pelo processo de canonização, que não eram considerados livros inspirados por Deus para aquele momento. Mas para isso, as escrituras com os pais da igreja primitiva, nós podemos citar algumas provas utilizadas para declarar se um livro era considerado canônico, confiável ou não. Quais eram essas provas? Nós também temos 3 provas. A primeira, uma prova apostólica, nós teria que saber se os escritos foram desenvolvidos aí na autoria de um apóstolo ou ele estava na autoridade das escrituras desse livro. Nós também temos as provas como segundo, a prova escatológica, era lido a todas as igrejas e aceitas como inspiradas. E como terceiro ponto, a prova antropológica. Tinha a ajuda da edificação para a necessidade espiritual do homem. Então, com isso, deveria saber se o livro, baseado em todo esse ritual, em todo esse processo, se realmente era um livro confiável. Mas, uma questão que vem à tona: existe uma diferença entre a Bíblia cristã, vamos dizer assim, a Bíblia protestante da Bíblia católica. Qual que é a diferença?
alguns livros que contém na Bíblia Católica que não estão na Bíblia Protestante, né? Que não foram adotados pela cultura judaica e que não passaram pelo processo canônico. São livros históricos e até mesmo proféticos, mas que no crivo do ritual de canonização não foram considerados como inspirados. São apenas livros de consulta histórica, não são considerados inspirados. Esses livros levam o nome de apócrifos. A palavra apócrifo, derivada-se do adjetivo grego, significa livros secretos ou ocultos. Muitas das vezes é usado para designar escrituras secretas de algumas seitas. Esses livros apócrifos do Antigo Testamento, todos eles escritos na língua grega, são a saber, primeiro e segundo Esdras, Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, com a Epístola de Jeremias, o Cântico dos Três Jovens, a História de Susana, Bel e o Dragão de Manassés e primeiro e segundo Macabeus. Outros pontos dignos de observação é a influência desses livros escritos no Novo Testamento. Nenhum deles foram considerados inspirados, não passaram pelo processo canônico e, por conseguinte, não foram incluídos na própria Bíblia que nós temos hoje. Porém, o certo é que foram lidos pelos judeus. É provável que o texto de Hebreus, no capítulo 11, nos versículos 34 a 38, referisse aos martírios das guerras dos Macabeus. Mas aí nós temos que dar uma observada maior, uma atenção maior ao texto. Os judeus e os protestantes de todo o mundo aceitaram o mesmo canon do Antigo Testamento e nenhum dos livros apócrifos foram incluídos no canone judaico. Eles aparecem na versão Septuaginta, mas é provável que tenha uma tradução do grego dos 39 livros que nós temos ao Antigo Testamento e que constitui um canon judaico. Encontramos aqui algumas descrições baseadas até mesmo no crivo canônico, dizendo apenas que esses livros, mesmo baseado como ponto de estudo para os judeus, eles não consideraram livros aí de base para a Bíblia totalmente canonizada, como livros inspirados pelo próprio Deus. Para nós finalizarmos essa aula, nós temos também alguns livros que se tornaram perdidos, né? Como uma consideração da questão dos livros apócrifos, nós temos que enfrentar outra questão aí importante. Será que o canon ele está completo? Sem dúvida, existiam muitos outros livros aí, inclusive se a gente fosse colocar tudo aquilo que ocorreu, tanto do Antigo Testamento quanto das palavras do próprio Cristo, não existiriam folhas aí que coubesse tamanhos fatos, né? Mas alguns livros também se tornaram perdidos, que a própria Bíblia faz menção deles, que somente com uma pesquisa teológica e histórica bem aprofundada a gente pode ter contato com esses livros. O primeiro livro é chamado O Livro das Guerras do Senhor. É feito menção sobre esse livro no livro de Números 21:14. O segundo livro, o Livro dos Justos, está em Josué 10:13, segundo livro de Samuel 1:18. O terceiro são as crônicas do profeta Natã, está em 1 Crônicas 29:29. Quarto livro, as crônicas de Gade, o vidente, também está em 1 Crônicas 29:29. O quinto livro, as profecias de Aias, o Silomita, segundo livro das Crônicas 9:29. E o sexto livro, as visões de Ido, o vidente, segundo livro das Crônicas 9:29, também faz menção dele. Bem, essa foi mais uma aula relacionada à disciplina de introdução bíblica. Nós estamos aqui finalizando esse curso
de introdução bíblica. Conforme as outras disciplinas vão surgindo aí, nós vamos comentando sobre elas, vocês perceberão que essas aulas serão de base para a compreensão dos próximos conteúdos das próximas disciplinas. Quero aqui agradecer pela sua presença, que Deus continue abençoando a todos.